Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Castilho Gameplay. E hoje pra gravar hoje eu vou gravar falando. Eu tenho três coisas pra fazer hoje. Hoje a gente vai gravar basicamente minha análise sincera com spoilers de Demon Slayer. Também vou gravar o que eu posso esperar pro próximo filme de Demon Slayer, tá? Que vai ser Demon Slayer Infinite Castle 2 e o encontro com o Kokushibo. Acho que vai ser alguma coisa assim, tá? Porque vai ter o Kokushibo, vai ter um monte de luta da hora, vai ser coisa muito foda. Vocês já sabem como é que é, né? Aí também nós vai ter. Hoje eu também tenho que falar um negócio sobre a mudança pra vocês, galera. É um negócio bem triste, mas não se preocupem. Na verdade, eu tenho que. Isso daí eu vou deixar mais pro final do vídeo porque eu tenho que falar uns negócios que deu aí na mudança, e não vai dar pra mudar mais. Mas relaxa, galera, isso não vai atrapalhar o canal em nada. Porque eu vou tentar superar essa dificuldade e alcançar, continuar indo em caminhos mais altos que a gente tá indo, beleza? Então vamos lá. E no futuro a gente vai mudar do mesmo jeito, tá, galera? Não se preocupe. Só que essa casa, galera. Tá, vou explicar. Vamos começar aqui pelo negócio da casa. Eu ia deixar pro final, mas vamos resolver isso já de uma vez. Vamos começar. Então, a gente ia mudar pra casa. A gente, tipo assim, minha mãe. É, a gente ia mudar lá pra casa. Eles iam ir primeiro quarta-feira. Na verdade, quarta-feira ia levar as coisas. Ia hoje. Só que aí acabou dando uns problemas pessoal, não vai dar mais pra ir. E aí não vai dar mais pra mudar pra lá. Só que deixa eu explicar. Eu tô explicando de uma maneira bem errada, porque senão vai ficar meio triste, vai ficar um clima bem ruim pra gente. Mas não se preocupe. E aí, a minha mãe falou que a gente vai continuar procurando casa. Só que não. É porque era muito longe também das coisas aqui, galera. E, tipo assim, se acontecesse alguma coisa, não ia ter ninguém pra ajudar, porque era lá onde o Judas perdeu a bota, vocês viram, né, gente? Mas, não se preocupem que no futuro a gente vai acabar, nós vai mudar ainda pra um lugar bem grande, com 3 quartos, e, e tal, pra gente poder ter um quarto de gravação, né, galera? Porque, não sei se vocês sabem, acho que vocês não sabem, porque eu não explico isso pra vocês, mas, em alguns vídeos que eu gravei aqui mostrando casa, que não é essa casa aqui que eu tô, porque eu tô aqui na casa do meu pai, lá na casa que eu e minha mãe e a Melissa tá morando, é basicamente assim. Tem a parte de baixo, né, que é a casa lá dos vizinhos, tem escada, você sobe, tem a parte de cima, e aí tem a cozinha. E aí você vira um pouco mais pra lá, e aí tem um corredorzinho que você vira pra cá, tem o meu estúdio barra meu quarto, tem, você anda reto mais um pouquinho, tem uma parede, não tem nada. E aí, por um lado, tem o quarto da Melicinha. E aí, o outro tem o quarto da minha mãe. E mais pra frente tem uma varanda. E um pouco pra baixo também. Um pouco pra baixo também tem uma lavanderia. Só que, tipo assim, galera, é tudo muito pequeno aí. Por isso que não dá pra fazer muita coisa que eu quero fazer. E aí, no futuro, a gente vai mudar pra uma casa maior e melhor. Mas isso aí vai demorar um pouco mais de tempo. E aí não tem data prevista. Então, essa casa que a gente ia, que eu mostrei nesse vídeo aqui, a gente não vai poder ir mais. Mas no futuro a gente vai arrumar uma casa bem melhor e maior. Então não se preocupem, tá, galera? Não, eu não tô falando que é bem maior do que aquela lá que a gente ia. Maior do que essa daqui que a gente tá agora. Mas vamos continuar, vamos tirar esse clima triste e pra um clima um pouco mais legal, tá? Vamos falar sobre Demon Slayer Infinite Castle. E hoje é com spoiler. Então, vou colocar aqui um alerta spoiler. Se vocês não assistiram Demon Slayer Infinite Castle e querem assistir o filme ainda, não assiste esse vídeo. Não assiste esse vídeo até. Deixa eu ver que momento. Até esse momento aqui, que vai ser basicamente o momento que hoje eu já não vou estar mais falando sobre o filme. Esse filme, né? E aí, basicamente, vamos começar? Eu vou deixar aqui a like no canal e as notificações. É isso, vamos lá. Vamos começar aqui falando pela história, né? A história é bem legal, eu adoro. Porque a Ambra não, ela cobre basicamente o começo do Castelo Infinito, basicamente, da galerinha caindo lá no Infinite Castle, logo depois do final do anime, que pra quem lembra bem lá no começo, não lembro se é nesse começo desse ano ou ano passado, eu gravei algumas reviews de redublagem de Demon Slayer. E lá no quartel Hashira, né, que eu gravei, lá do
do Tsuki, que basicamente mostra lá, né, a última saga, cobrar a última saga do Portão Hashira. E basicamente depois disso, Tá, vou falar aqui agora, tá, galera? Se vocês... Último aviso. Se vocês não querem saber sobre o filme com spoiler, sai daqui agora. Vamos continuar aqui. Basicamente, continua com todo mundo caindo lá no Castelo Infinito em várias, dividindo todo mundo. E aí a gente vai... Tem 3 núcleos principais. Que é basicamente o Tanjiro e o Gyuto Myoka, que vão até o Akaza. Tem também a Shinobu, que vai até o Doma, que isso aí eu já falei lá no último vídeo. E também nós tem o Zenitsu e o Kaigaku. O filme, e também tem outros núcleos que não são tão principais assim, que são os outros personagens. Por exemplo, os Hashiras e os figurantes, que são basicamente os outros caçadores de Oni. Eles não são tão figurantes, porque eles aparecem bastante. Mas é isso, vamos continuar aqui. E aí, né, começa com todo mundo caindo, vai separando cada um de um lado, um de outro. E aí já cai, mostra um pouquinho dos Hashira lutando também. Mostra também eu vou ver, não sei se eu vou colocar. Mas se eu não colocar, eu vou deixar aqui imagenzinha estática do jeito que eu sempre faço, tá? E aí tem, tipo assim, tem uma cena muito da hora, que é basicamente o Sanemi, que ele tá sentado lá no lugar. E aí aparece um Oni, que é um Oni, nossa, Oni feio, meu Deus do céu. Que ele basicamente, o Sanemi corta, basicamente, e continua andando. E aí também tem o Genya, que tá procurando o Sanemi. E aí, é porque, tipo assim, o Genya nos próximos filmes são coisas muito igual com ele, né? E aí tá o Tokito e o Obanai. Obanai não. Tokito e o Gyomei tá indo também lá andar, tá junto. A Mitsuri, linda, meu amor, tá junto com o Obanai, né? Continuando indo. E aí esse basicamente cai também e destrói um monte de Oni. Ela cai, dá uns ataques e aí depois o Obanai vai e finaliza, né? E aí o Zenitsu já tava indo direto lá no Kaigaku, porque ele já tava focado. A Shinobu também tava focada. E, tipo assim, o Tanjiro, ele cai assim, ó. Só que aí o Castelo Infinito abre pra cá, e aí ele cai pra cá, e aí depois ele abre pra cá, e aí depois ele cai pra cá. Ele quase morre por causa da... Se ele não tivesse usado a respiração, ele tentou usar. Só que como ele não tinha um lugar muito sólido pra ele poder se concentrar, aí ele caiu, e aí deu sorte que o Gyuto Myoka salvou ele, porque senão ele ia ter morrido ali mesmo, tá? Aí não ia ter mais Castelo Infinito. E aí, né, o Tanjiro e o Tomioka vai indo também, né, direto lá. E esse vai falando, tipo assim, nossa, Tamayo, que é esse personagem aqui, nossa, a Tamayo tava... Ela tava lá com o Muzan, será que ela tá bem? E aí, tipo assim, o Tanjiro falando, vamos lá, Gil, a gente não pode ficar brincando, vamos ir logo atrás da senhorita Tamayo. E o Gil, vambora. E, tipo assim, eles vai, corre. E aí, né, deixa eu ver se mais algum rachinho importante pra falar. Ah, e aí tem um personagem muito importante, pra quem não conhece, é o Murata, esse personagem aqui. Ele é basicamente... Esse personagem, ele é muito engraçado. Porque, tipo assim, no futuro ele vai ajudar os Zenitsu e tal. Já deu história. E aí, nesse filme, ele faz bastante coisa. Ele até ajuda os Zenitsu lá com o Yoruichi. Yoruichi não, com Yuichiro e o Yushiro. E aí, basicamente, eles ajudam os Zenitsu depois da batalha com o Kaigaku. Mas isso aí é pra depois. Vamos lá, continuando, vamos ir pra primeira batalha importante do filme, que é basicamente a Shinobu contra o Doma. Basicamente começa com a Shinobu chegando, essa cena tem no trailer, não sei se eu vou poder colocar. Basicamente tem com a Shinobu começando a entrar lá no castelo do Doma. E aí ela chega lá já, e ela sente o cheiro de sangue. E aí ela acaba encontrando uma mulher sendo devorada pelo Doma. E aí ele cumprimenta, né, lá ele fala assim, espera aí só um segundo aqui que eu tô acabando aqui um negocinho, se você puder esperar uns 5 minutinhos, eu já vou conversar com você, tá? E aí ela chega lá e já tenta salvar a mulher. Só que o Doma, ele era bem mais rápido, já tinha finalizado a mulher, já tinha comido ela toda.
E também, o que ia adiantar, né? Salvar ela? Porque não ia poder tirar ela dali, porque o Castelo Infinito, quem controla é a Anakimi, né? Porque não sabe quem é a Anakimi, é esse personagem aqui. O que ia adiantar, né? Bosta nenhuma. E aí, basicamente, começa a luta. Começa a luta, não. E aí, ele pergunta: quem é você, senhorita borboleta? Ela fala: meu nome é Shinobu Kocho. Você não lembra desse kimono? E ele fala: nossa! Nossa, e ele lembra da Kanae. Que pra quem não sabe, a Kanae é a irmã da Kanao e da Shinobu, que é essa personagem aqui. A Shinobu, Kanae, Kanao. E aí basicamente ele se lembra e fala assim: nossa, foi aquela mocinha que eu não consegui comer ela por causa que o sol chegou antes. Aí ela fala: eu vou vingar a minha irmã e vou acabar com você. E aí eles começam a lutar, espadinha, espadinha, espadinha. E ele ativa um leque mó foda. E aí basicamente luta. Ela usa uma respiração que parece uma abelha gigante. E usa um ferrão nele e fala: nossa, você é realmente esforçada mesmo. E aí basicamente ele fala assim: o problema, deixa eu explicar qual que é o problema. A Shinobu tava com dois problemas ali na mão. Primeiro, ela era muito pequena e não tinha mão forte para poder cortar o pescoço. Segundo problema, ela não conseguia cortar o pescoço para decapitar como os outros caçadores, por causa da altura dela. E terceiro problema, que é basicamente, ela tava sozinha. Sozinha, galera, contra o Doma, Luz Superior 2. Mas beleza, né, galera? Vamos continuar. E aí, basicamente, continuar a luta com esse pau. E aí, basicamente, a Shinobu vê que o veneno dela não tá funcionando. Ela tenta novamente. E o Doma fala: nossa, que delícia. Esse veneno é realmente muito gostoso. Fala: vai, tente de novo. Estou aqui aberta pra você tentar. E aí ela vai, tenta de novo e não dá certo. Ela percebe: meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Ela já toda ferrada. Aí aparece a Kanae e fala: irmã, vai, você consegue. E aí ela fala. Aí tem um flashback lá das duas, né? Basicamente das duas pequenas. Que mostra que a Shinobu queria ser forte igual o Gyomei. Porque assim ela ia poder cortar todos os demônios que ela quisesse. Mas... E aí também flashback com o Tanjiro perguntando: Shinobu, você tá com raiva? E é lá da primeira temporada. Aí ela fala: sim, eu tô com muita raiva agora. E aí basicamente continua, né? Mostra que tipo assim... pra quem não sabe, o Doma matou a Kanae. E a Shinobu ficou muito puto. E aí basicamente continua a luta, né? Basicamente mostra que... Desculpa se eu falo muito basicamente, galera. Desculpa. Mas aí realmente... E aí realmente mostra que tipo assim... o nível de dificuldade que tava a Shinobu e o Doma era excepcional. Não dava pra Shinobu ganhar. Porque, tipo assim, mesmo com ela, com essa habilidade toda dela de Hashira, ela é a Hashira mais fraca. Não adianta bosta nenhuma, galera. E aí, basicamente, Desculpa. E aí, basicamente, continua com a Shinobu perdendo. E aí, basicamente, mostra que, tipo assim, ela não tinha jeito nenhum. E aí, o Doma dá um abração nela que acaba absorvendo ela pra dentro dele. E aí, quando ela tava quase sendo absorvida totalmente, aparece a Kanao e fala: mestre! E ela chega lá e pega a espada e fala: não! E ela fala: nossa, essa realmente é uma noite maravilhosa. É tipo assim, com esse tom, tá? Não é com outro tom, não. É com esse tom que o Doma fala: nossa, que noite maravilhosa. Primeiro, um ano de banquete. Agora, uma Hashira. E agora você, minha borboletinha, não seja fraca como a última. E venha, acabe comigo. Só que aí, né, dá um corte, porque, tipo assim, nessa parte aqui, nós tem que ver que essa luta aqui da Kanao com o Doma vai ficar pro segundo filme. Porque vai ser, né, realmente. E aí agora, tem mais uns momentos, né, lembrando de uma coisa que eu esqueci de falar. Nesse filme, mostra basicamente o filho do mestre Buyashiki, que não tinha sido explodido na mansão na última temporada, pelo Muzan. E aí, basicamente, mostra que tá, tipo assim, tá o filho dele, tá umas duas meninas, que eu não sei se é filha dele também, porque, tipo assim, ter 5 filhos é brincadeira. E aí também tá lá protegendo, eu não sei se tá protegendo ele, ou se tá protegendo a Nezuko e
o Yorokodaki. Tá basicamente mostrando o pai do Rengoku e tá mostrando o Uzui, aposentado, que tava protegendo a galerinha lá. E aí, do outro lado, tava também mostrando a Nezuko e... Ah, esqueci, desculpa. Nossa. Voltando. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante na luta da Shinobu contra o Doma. E também mostra, na luta da Shinobu contra o Doma, mostra o passado do Doma, que basicamente ele era totalmente expressivo e mostrava que ele não tinha piedade. Porque, tipo assim, e os humanos, naquela época, eram muito muito religiosos. Eles achavam que realmente existiam deuses. Mas, o Doma realmente fala: galera, não existe. Só porque ele tava com o olho colorido e também tinha o cabelo mega... como é que é o nome que o Zui usa? Não vou lembrar aqui agora. Que tinha um cabelo muito lindo. E, tipo assim, as roupas dele é uma roupa bem vermelha, com uma parte aqui preta. E usa um negócio em preto aqui também ridículo. E aí usa um negócio aqui tipo de formatura. E aí mostra basicamente que ele era tipo um deus lá na vila dele. Que só porque eles achavam que ele olhava pros deuses e falava as coisas e tal. Mas nada, galera, nada. E aí continuando, né? Babá. E aí continua. E aí, agora na parte final. E aí basicamente tava lá o Uzui e o pai do Rengoku protegendo lá o garoto. Mas em outro local já tava mostrando também que a Nezuko ela tinha tomado o remédio da Tamayo. E aí, por ela ter tomado o remédio, tava começando a fazer o efeito, só que tá começando bem lento, por 2 motivos. Porque o remédio, ele é muito bom, só que tipo assim, tem que ter desenvolvimento do filme, né? E se a Nezuko virasse humana nesse filme, não ia ter mais Infinite Castle. E aí, basicamente, o remédio dela só vai funcionar realmente lá no final do último filme. Mas vamos continuar aqui. E aí, basicamente, mostra que o Yorokodaki tava cuidando lá da Nezuko e ele falou: nossa, o que tá acontecendo? Ela parece estar muito mal, mas eu dei o remédio na contagem certa. Mas não tava passando mal, é porque o remédio tá fazendo ela se transformar em humana de novo. E aí demora um pouquinho mesmo, é assim mesmo. E aí, continuando, temos a próxima luta, que é basicamente o Zenitsu contra o Kaigaku, que foi a luta que eu tava mais esperando no filme, que tipo assim, eu odeio o Kaigaku. É um merda, eu odeio esse bostinha aqui, esse bosta, esse merda, merecia morrer mesmo. E aí, basicamente, chega lá, né, com o Zenitsu puto com o Kaigaku, porque por ele ter virado Oni, basicamente fez o mestre dele cometer. E aí, basicamente, depois disso, o Zenitsu começa a luta lá, e o Kaigaku fala uma coisa muito legal: quanto tempo, não é mesmo? Zenitsu. Igual falando lá no trailer, quem lembra. E aí, basicamente, continuando, né? Começa a luta deles lá de respiração do raio. Porque tem um negócio lá: o Zenitsu só consegue usar a primeira respiração. O Kaigaku não consegue usar a primeira respiração, só todas elas. E aí, né, basicamente mostra um flashback lá do passado do Kaigaku e do Zenitsu, quando eles também eram juntos, né? Eles treinavam junto. E mostrava que basicamente o Kaigaku era tipo um parceiro de treino do Zenitsu. E aí mostrava também, né, que o mestre dele era muito apegado ao Zenitsu e não tanto ao Kaigaku, mas o Kaigaku era bem mais experiente e ele era filmado. Ele tinha cheio de ciúme. Ele tinha ciúme de todo mundo, ele faz muita merda e depois reclama. E aí, né, também mostra lá no filme que o Kaigaku virou demônio por causa do Kokushibo. E aí mostra também que, tipo assim, se você não conseguir aguentar totalmente o sangue de Oni, você basicamente morre, né? Basicamente isso. E aí, continuando, né, a luta lá, tem muitos pontos de flashback da hora, que fala que, tipo assim, se você não conseguir controlar a primeira respiração, é a mesma coisa que bosta nenhuma. E aí, basicamente, mostra que, tipo assim, o Kaigaku, ele era forte, mas ele é um merda. E aí, né, continuando, o Zenitsu era muito forte. Ele era muito forte nessa luta. E aí, né, basicamente continuando, mostra que tipo assim, o Zenitsu tava lutando com o Kaigaku fortemente, ferozmente. E aí, continuando em outra parte. Não, vou continuar aqui, vou focar na luta. E aí, continuando, basicamente mostra que o Zenitsu tava indo bem, só que tipo assim, o Kaigaku começa a apelar.
E aí eles quebram basicamente uma porta que, tipo assim, tem um corredor descendo. Um corredor não, só um buraco. E aí, o Kaigaku joga uma respiração dos trovões tão forte que. Espera um segundo. Pronto, galera, voltei. E aí basicamente mostra que o Kaigaku tinha feito um negócio que paralisou o corpo do Zenitsu. Só que o Zenitsu acabou lembrando do vô dele, que tipo assim, aí ele falou, Zenitsu, você consegue. E aí o Zenitsu, o mestre do Zenitsu estava lá parado lá no outro lugar. Ele fala, desculpa, vovô, eu não consegui fazer o Kaigaku, eu não consegui me dar bem com ele. E aí, o vô dele não falava nada. Talvez se eu conseguisse me dar bem com ele, isso não teria acontecido e você não teria morrido. E aí, basicamente, né, depois mostra o mestre dele fala, Zenitsu, não foi culpa sua. Não, se foi pra acontecer, tinha que acontecer mesmo. Você tem que continuar sem mim. Vai, meu aluno, eu confio em você. E aí, basicamente, continua com o abraço dos dois. E aí o Zenitsu usa uma respiração nova que ele realmente criou, que é basicamente um dragão de raios. E aí ele basicamente consegue acabar com o Kaigaku. E aí o Kaigaku cai e começa como é que fala? A morrer, a evaporar. E aí, né, o Zenitsu também tava quase morrendo, sorte que o Yoruichi chegou. Yoruichi não. O aluno lá da Tamayo chega lá e ajuda ele. E aí, basicamente, chega uma galera, né, e começa a proteger o Zenitsu, porque o Zenitsu estava morrendo. E aí o Murata faz a melhor coisa dele, assim, cara, você tem que ajudar ele, eu conheço ele, por favor, mesmo que ele, se eu não conhecesse ele, não precisava ajudar não, mas ajuda o Zenitsu, pelo amor de Deus! Vamos, Zenitsu, você consegue! E aí, basicamente, chega um monte de Oni e ele fala, olha isso, seu idiota, por causa do seu gritão, agora você vai ter que cuidar aí, enquanto eu cuido aqui do Zenitsu. E aí basicamente chegou o Ni, fracote, e pau, corta a cabeça dele, um monte de galera teve que ir lá ajudar, porque tipo assim, eu não entendo, porque quando o Tanjiro usa uma respiraçãozinha, pô, pau. E aí basicamente resolve. Mas quanto é que os outros tem que fazer mó, um bam. E aí, né, continuando, agora nós tem continuando, né, aí a gente tem o Zenitsu, eu não lembro se ele acorda, mas eu acho que dá uma acordada, mas ele não faz nada. E aí E aí, continuando, né? Tem uma do Tanjiro e o. Como que fala? Ah, e aí tem a menininha lá. E também tem o filho do mestre Yuyashiki fazendo uma mapinha do Castelo Infinito. Você tá procurando Muzan, tá procurando Muzan. E aí. Eu esqueci. E nessa parte, basicamente mostra um corvo chegando lá e avisando todo mundo: Mestre! Ó, mestre. Galera, a Shinobu Kocho foi morta pelo Lua Superior 2. Doma! E basicamente todo mundo fica chocado, né? E o Gil segue. Isso que eu achei spy, galera. Não tem reação. O Gil, tipo assim, não fica triste, não fica feliz. Não tem reação nenhuma. Mas é isso. Aí continua lá. O Tanjiro fica, meu Deus, a Shinobu morreu. Mas vamos continuar pra poder vingar ela. E aí o Tanjiro vai, né? E aí ele estava andando. E aí chega. E aí ele fala, quanto tempo? Tanjiro Kamado. E aí chegou a casa lá, né? E aí eles começam a brigar. Pau, 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 pau. E aí o Akaza chega lá. Onaku, naku, né? Que é basicamente quando ele faz. Ele pisa assim. E aí tem um círculo assim, parecendo um fraco de neve. E aí basicamente ele começa. Pau, 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 bem. E aí começa a luta do Akaza contra o Tanjiro e o Tomioka. Essa luta é muito legal, porque tipo assim, cada um mostra desenvolvimento. Porque lá na morte do Rengoku, o Tanjiro era muito fraco, não conseguia nem encostar na casa. E o Akaza percebe, nossa, nesse pouco tempo você realmente evoluiu muito, garoto. Você realmente está muito forte. E aí o Gyu Tomioka vai lá ajudar e ele fala assim, nossa, adoro galera forte. Você é um dos Hashiras, um Hashira da água? Interessante, eu nunca lutei contra o Hashira da água antes. E ele fala, qual é o seu nome? Eu quero guardar seu nome para quando eu for falar com os outros, eu lembrar que eu lutei com o Hashira da água. Qual que é o seu nome? Ele fala, eu não vou falar pra você, eu não sou igual o Tanjiro e gosto de ficar de fofoquinha, não.
eu quero te matar, a casa. E ele nem fala, eu quero vingar o Rengoku. Não, só, foda-se. E aí basicamente continua, aí vai lutando, luta. Porque essa luta é bastante grande, tá, galera? E aí tem flashback lá do acaso, muito lindo, maravilhoso. Que não, esse daí é mais pra frente. E aí basicamente mostra o Gyuta Myoka despertando a marca do caçador. E ele ficando mais forte. E aí o Tanjiro também desperta um poder lá da alma espiritual. Que também tem flashback lá do pai do Tanjiro derrotando um urso. Com tipo assim, com a velocidade de um deus. E aí basicamente corta com o Hiroka Kagura, muito massa. E aí continuando mostra basicamente que o Tanjiro tinha que despertar um poder que tipo assim, que o Akaza percebe as pessoas pelo instinto de luta. Eu acho alguma coisa assim. E aí também tem um flashback lá do Inosuke que fala: "Mano, se você não for com uma intenção de assassinar a pessoa, ela não vai nem perceber você." E aí basicamente continua lá com o Tanjiro pensando. E aí ele basicamente desperta o poder novo. E aí ele corta a cabeça do Akaza. Só que aí o Akaza percebe que tinha alguém ali tá pedindo pra ele parar. Só que ele não lembrava quem que era. E aí depois que o Tanjiro cortou a cabeça dele, ele lembrou. O Tanjiro fez ele lembrar. Que basicamente fez ele lembrar do passado dele. Que basicamente no passado dele, quando ele era humano, ele matava e roubava pra poder comprar o remédio do pai dele, que ele tava morrendo. Ele tava, galera, ele tava tão fraco, mas tão fraco, que tava dando pra ver os ossos aqui das costas dele, literalmente. E aí, quando ele acaba sendo preso, ele bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Gente, o nível de tortura em Demon Slayer é brincadeira. Não é à toa que esse filme tá classificação 18, né, velho? Pelo amor de Deus. E aí, basicamente, continua lá, né, mostrando o passado do Akaza. E aí mostra que o papai dele também cometeu... Ah, não é assassinato, não. E aí, basicamente, mostra que, tipo assim, continuando, que ele, tipo assim, foi matando todo mundo lá que atrapalhou ele. E aí apareceu lá um mestre dele que... Eu não vou lembrar o nome dele. Que ele basicamente era tipo aquele, ele sabia muito ninjutsu. E pô. Taijutsu, né, no caso. E aí, basicamente, ele dá um peteleco na casa. E ele fala: "Garoto, venha comigo." E ele fala: "Não." E aí eu falo: "Tá bom então, depois se você quiser, é lá no dojo que blá 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 blá." E aí, basicamente, continuando, mais pra frente, o Akada aparece lá na dojo do cara. E ele fala: "Finalmente você chegou, Akada-chan." Que não é esse o nome da casa, só que eu não vou lembrar o nome da casa de humano. Porque eu não lembro o nome de nenhum Oni humano, velho. E aí, basicamente, continuando. Mostra basicamente um treino do Akada com o mestre lá. E aí fala tipo assim: "Nossa, você é realmente fraco, você tem que ficar mais forte." E ele fala assim: "Eu posso pedir um favor pra você?" Ele fala: "Faça o que você quiser." E ele fala: "Você pode cuidar da minha filha pra mim, porque eu tenho que trabalhar pra manter o dojo. Porque se eu não conseguir manter o dojo, a gente vai falir, eu e minha filha." E aí basicamente mostra o Akasa cuidando da filha dele, que era uma filha muito doente. E aí, conforme o tempo foi passando, eles foram se dando bem. O Akasa e a filha dele. Do Akasa não, do mestre. E aí, basicamente, continuando, mostra que... E mais pra frente, a filha do mestre acaba melhorando um pouquinho. E aí acaba mostrando o Akasa falando assim. Ela fala assim: "Nossa, eu queria tanto ver os fogos de artifício." E aí, só que, tipo assim, ela... Não é assim, ó. O Akasa, ela pergunta assim: "Desculpa por te dar tanto trabalho." Ele fala: "Não se preocupe." E aí ela fala assim: "Ó, pra te compensar, você pode ir lá ver os fogos hoje." Ele fala: "Não, eu vou ir com você um dia. Nem que seja nesse ano, ou no que vem, ou no seguinte." E aí ela fica tocada mesmo. E aí depois continua, né, mostra... mais pra frente mostra que a filha do mestre deu uma melhorada. E aí... tá lá o mestre, o Akasa e a filha dele. Ele fala assim: "Garoto, você realmente é bom. Eu sempre confiei em você." E aí ele fala: "Na verdade, eu queria te pedir uma coisa. Não, eu queria te dar 2 presentes. Ó, você pode ficar aqui com o dojo. E aí minha filha, ela gosta de você também.
Aí ele fala assim, eu nunca pensei que alguém fosse de gostar de mim. E eu com essas tatuagens. Porque tinha tatuagem de prisioneiro, né? 3. Aí tinha eu com essas tatuagens de prisioneiro, como alguém podia gostar de mim. E aí basicamente mostra, né? Aí ele fala, eu aceito ficar com a sua filha. E é bem legal. E aí, basicamente mostra mais no futuro, mostra que tipo assim, ela e ele. Ele tava, né? Aí ele foi lá ver o túmulo do pai dele e aconteceu uma coisa terrível. O, o mestre, né, e a filha dele tinham ficado lá no templo, né? Porque, sei lá, tava cuidando do templo. E aí ele foi lá ver o pai dele que tava no túmulo lá onde Judas perdeu a bota. E aí quando ele chega lá no templo, basicamente chega lá um figurante e fala assim, eu não acredito, o que aconteceu? Ele pergunta. Aí, né? Foi ele perguntando. O que aconteceu? Ele fala. Um bando de vagabundo do templo rival colocaram veneno no poço da água. E aí, porque eles queriam acabar com o dojo, mas não ia conseguir enfrentar você mano a mano. E ele fica chocado. E aí quando ele entra lá, ele vê o mestre dele e a futura noiva dele lá no chão mortos. Aí ele fica puto. E aí depois mais pra frente no filme, mostra a casa lá, pô, pau, pô, acabando com os outros bandidos. Os outros lá do outro templo. Aí chega a moça falando, o que você tá fazendo aqui? Meu Deus! E é tipo assim, como se tivesse, nossa, por que você tá fazendo isso? Né? Tipo assim, né? Lógico, você matou a minha noiva, matou o meu né? Não, meu sogro. Aí tipo assim, pau, pau, pau. E acaba com todo mundo. E aí mostra também mais no futuro a casa, no futuro do filme, tá? A casa e a noiva dele vendo fogo de artifício. E aí ela fala, nossa, finalmente conseguimos ver o fogo de artifício, igual você falou. Nem que fosse nesse ano, ou no que vem, ou no seguinte. Foi por isso que eu gostei de você, a casa. Você sempre foi tão bom com as palavras. E aí basicamente mostra, né, que tipo assim. E aí a gente volta pro presente, né, do filme. E aí mostra que o Gyuta Mioka e o Tanjiro estavam tentando cuidar dele, só que o Tanjiro toma um golpão e fica desmaiado. Aí tá só o Gyuta Mioka lutando contra o corpo do Akaza sem cabeça. E aí o Akaza faz um movimento, né, pra atacar, e o Gyuta Mioka vai defender, né, o Tanjiro e ele. Só que aí ele começa a espancar ele mesmo, porque ele queria morrer, só que o Muzan não queria deixar. E aí, basicamente, mostra que, tipo assim, aparece lá no purgatório. Aparece lá a noiva dele, que tava esperando uma casa lá pra ir pro inferno com ela. E não que ela merecesse ir pro inferno, porque tava esperando uma casa. E aí, basicamente, também aparece o mestre e o pai dele. Só que também aparece o Muzan, que não queria deixar ele morrer, porque ele fala, você não queria se tornar o mais forte de todos a casa. O que você está fazendo? E aí, né, depois também basicamente mostra que e aí ele usa o golpe, né, pra espancar ele mesmo e aí ele acaba morrendo, finalmente. E aí ele volta a ser humano. E aí ele consegue ter finalmente a paz pra ele. E aí depois mostra basicamente que ele foi viver feliz, só que tipo no inferno, né? Com a noiva dele, o mestre dele e o pai dele. E aí, né, a noiva, ele ficou muito feliz por ver a noiva dele, que a noiva dele fala assim, pare a casa, já está bom. Ele fala assim, eu não consegui proteger ninguém. Ele fala, tudo bem. Ela fala, né, tudo bem, você fez seu melhor, isso é importante. E aí basicamente os dois vão caminhando e vão embora. E aí depois continua, né, e basicamente mostra lá o Tanjiro, o Akaza e os Zenitsu, tudo no chão. E aí o Corvo vai lá avisar, o Zenitsu conseguiu acabar com o Lua Superior 6, Kaigaku, blá blá blá. E aí, né, basicamente continua mostrando que... E aí, né, aparece o Corvo lá, e aí começa a descer os créditos, né? Aparece o Corvo lá falando que, tipo assim, muito bem, Tanjiro e Gyuta Mioka conseguiram derrotar o Lua Superior 3. E aí, né, aparece lá os Corvos falando assim, não morram, vocês não podem morrer agora. E aí continua, né, o filme e mostra lá a Kanao indo lá com o Doma. E aí ela fala, eu vou vingar a minha mestre. E aí continua lá o filme. E aí mostra começa a descer os créditos, só que com musiquinha. E aí começa o tum, dum, dum, dum,
dum, que é a Nakimi com o violoncelo dela. Tum, 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 tum. E aí começa a aparecer um monte de áreas novas no Infinite Castle, que tá lá o mestre mini-chefe escrevendo. Ele fala, agora a gente tá indo muito bem, a gente não pode perder. E aí tá eles, aí tá uma menininha falando lá, nossa, eu tô cansada, eu não posso mais. E ele fala, a gente tem que conseguir, por todo mundo, pelo papai, pela mamãe. Não lembro se ele fala isso não. E aí continua. Só que tipo assim, ele vai escrever infinito, porque a Anakin percebeu que ela estava sendo observada. E aí continuou fazendo um monte. E aí, né, continuou e mostrou. Ah, vocês acham que vão conseguir me alcançar? Eu tenho poder infinito! E aí continua, né? E aí mostra basicamente a Tamayu sendo absorvida pelo Muzan. Ele fala, Tanjiro, alguém, me ajuda! Eu tô sendo absorvida pelo Muzan. Só que o remédio que ela tava colocando, que era pra fazer o Muzan voltar a ser humano, ia começar a fazer sentido. Só que só lá no terceiro filme. Que vai fazer ele voltar à idade que é pra ele estar agora. Que é com 300 e poucos anos. 300 mil, né? Porque ele viveu vários séculos. E aí continua, né? Basicamente mostra que acabou indo tudo bem. Não tanto tudo bem, porque o filme vai ter uma trilogia, né? E agora que acabou o filme, eu vou dar minhas considerações finais. Filme. Naquele dia eu tava muito empolgado, então minha nota eu vou deixar ainda 8 de 10. E aí também eu vou falar, cada personagem teve o seu ato muito bem, eu adorei. Só que teve alguns momentos do filme que foram muito enrolados. E aí eu não achei tão legal. Não que seja ruim, não, claro. Mas eu achei o filme muito enrolado. Um filme de 2 horas e 35 minutos não é ruim. Eu achei legal. Mas podia ter sido um pouco mais curto, né? Mas tudo bem. E aí, no final do filme, mostra um pôster pós-créditos de todo mundo lá nessas partes, né? E mostra até 2027. Eu acho muito engraçado porque no vídeo do TikTok fala assim, não, como é que eu vou conseguir viver sem Demon Slayer até 2027? Eu, tipo assim, eu também, né? Tô, tipo assim, tô em depressão até agora. Como é que eu vou viver Demon Slayer até 2027? Que vai demorar pra caramba! E tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu sei sobre o Demon Slayer Infinite Castle 2. Vai ser basicamente, vai ter as lutas do Kokushibo versus o Sanemi, o Tokito, o Gyomei e o Genya. E aí vai estar todo mundo lá, bababababá. E aí vai mostrar o Tokito. Esse filme, galera. Se esse filme aqui do Castelo Infinito teve classificação indicativa 18, o outro vai ser bem pior, vai ter muita coisa. Vai ter que ser mais 32 anos, pelo amor de Deus. Vai ter que inventar uma nova classificação indicativa. Você vê? Mas aí também, né, no próximo vai ter uma das melhores lutas, tá? Que vai ser da Kanao, do Inosuke contra o Doma. Vai ser muito foda, galera. Muito foda. E se a gente der sorte, também vai ter a luta da Mitsuri, o Banai, contra a Nakimi. Vai ser muito foda. E se vocês gostou, já vai deixando aqui like no canal, ativando as notificações. E tchau, até o próximo vídeo, valeu? Um abraço pra vocês. Tchau, galerinha!